Muito bem, 8 horas e 51 minutos, já voltamos com o nosso Folha no Ar, ao vivo aqui pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação. Hoje, sexta-feira, conversando com o professor Milton Hertal, engenheiro agrônomo e professor de Engenharia da Sustentabilidade Ambiental no IFE Guarulhos. Você também é professor de pós, né? Sim. De mestrado? Lá no IFE a gente tem um mestrado, né? Sistemas aplicados à engenharia e gestão. Desde 2016 a gente recebe alunos e lá eu leciono essa disciplina que você está mencionando aí, na engenharia da sustentabilidade. Leciono a disciplina também sobre estatística. Bom, nós voltamos então no oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar, 80 anos de tradição em Campos, com o lançamento agora aí nos seus 80 anos de a Plínio Bacelar Vacina, uma clínica especializada em vacinação. Então você pode viajar, pode viver mais tranquilo, né? Às vezes vai para um determinado país, uma determinada região do nosso país, não sei agora, mas há um tempo atrás, chegando a Goiás, a gente teve que tomar lá a vacina da febre amarela. Você tem uma série de regiões e de países que você precisa de algumas vacinas até para conseguir o próprio carimbo lá no passaporte, se for o caso de visitar algum país aí. Então, procure a Plínio Bacelar Vacina. Aliás, quem está fazendo aniversário hoje é o Dr. Heraldo Bacelar, também da família, né? Um abraço. Quem registra aqui um abraço também é o Eduardo Shimoda. Ele parabeniza aqui o senhor, professor, no Face. Parabéns, professor Milton, excelente pesquisador, ambientalista de referência na região. Forte abraço aí, professor Shimoda. E Shimoda ele foi assim fundamental, e é fundamental sempre, mas no que diz respeito às estatísticas, que você me lembrou muito bem, a gente falava muito dele aqui, o Aloysio Abreu Barbosa, que é titular dessa bancada do jornal Folha da Manhã. A gente falava muito nele aqui naqueles momentos daquelas ondas da Covid-19, ele acompanhava e controlava estatisticamente os dados aqui de Campos, né? Ele é outro também fera. Sim, acompanhou os modelos, né, que eram utilizados, trouxe esses modelos estatísticos para serem utilizados aqui em Campos e, com certeza, graças ao trabalho do Shimoda, muita decisão importante foi tomada aí para controlar a Covid na região e para a gente poder tomar decisão aí se abre leito, se fecha leito. Trabalho brilhante que o professor Shimoda desenvolveu. Obrigado, Shimoda. O que a gente tem que fazer hoje é agradecer. A ele e a todos, né, profissionais. Meu caro Milton Hertal, tem uma pergunta aqui, do meu querido professor também, presidente lá da Tec Campus Incubadora. E ele diz aqui, nesse debate de meio ambiente, o que é essa tal de pegada ecológica? E tem mais duas perguntas aqui do grupo. Uma, eu acabei pulando, que é da Silvana, me perdoe, Silvana, mas a sua pergunta é pertinente e foi sobre exatamente, eu acho que eu usei ela até e nem falei que era você. Milton, o que mudou desde a Eco 92... Teve avanços positivos ou negativos após 30 anos. Nós já abordamos o assunto, mas eu registro a pergunta da Silvana. E tem uma outra pergunta do grupo, antes de a gente falar de sustentabilidade ainda, Aristide Sofiati, nosso querido professor Aristide, ele diz aqui, na verdade é Arthur Sofiati, né? Ele trocou o nome lá, ele explicou isso por conta do irmão, né? Eu não sei. Ele já contou isso aqui e eu falei que rico pode trocar o nome, não tem esse negócio não. Eu sou colega do filho dele, o Gustavo, trabalha comigo lá no IFE de Guarulhos. Sofiati, isso. O Sofiati é ímpar. As prefeituras de Campos
e de outros municípios do Norte e Noroeste Fluminense estão sintonizados com as exigências dos novos tempos ou defasadas em relação a eles? Aí como é que a gente começa aqui, Cláudio? A gente foi primeiro do Henrique. Não, fica por causa do Sofiati, depois a gente fala do Henrique. Então, a das prefeituras, né? Isso. Então, eu fiz um levantamento recente sobre unidades de conservação. Eu vou responder focando num tema que eu acabei me aprofundando recentemente, Cláudio, o professor Sofiati, que são as unidades de conservação. Então, a gente fez um levantamento e a gente viu que tem muitas prefeituras aqui, principalmente no Noroeste, Norte também, tá? Mas principalmente no Noroeste, que na verdade não tem unidade de conservação. Então, e o que acontece, né? Justamente por não terem essas unidades de conservação, né, no território dos municípios, eles deixam de receber esse recurso do ICMS ecológico. Então, assim, eu estou percebendo que está ocorrendo essa mobilização dos municípios para poder se enquadrar nesses quesitos, né, para poderem receber recurso do ICMS ecológico. Esse recurso está associado principalmente a áreas protegidas. Também tem uma parte dos recursos que estão associados aos resíduos sólidos e uma parte aos efluentes, né, e recursos hídricos, né? Então, se a prefeitura agir dentro dessas 3 itens, né, ela começa a abocanhar mais recursos. Então, as prefeituras estão percebendo que elas, na verdade, estão ficando fora desse recurso. Então, estão começando a se mobilizar nesse sentido. Eu fiz um trabalho recentemente, né, com a Laís, né, uma aluna nossa lá da Engenharia Ambiental, e a gente usou um modelo de tomada de decisão, por exemplo, né, para definir qual local do município de Itaocara que não tem unidade de conservação deveria priorizar para montar a sua primeira unidade de conservação. E isso parece que está acontecendo hoje no município de Itaocara. Então, os municípios vêm se mobilizando para tentar abocanhar esse recurso do ICMS ecológico, mas também por uma questão legal, né? A gente tem a Lei dos Resíduos Sólidos, lá de 2010, a Lei 2.305, né? Dos resíduos sólidos, né? Feita pelo governo Lula, né? Agora a gente tem uma legislação recente sobre os efluentes, né? O esgotamento sanitário, né? Feito aqui pelo Bolsonaro. Então, na verdade, há uma necessidade legal das prefeituras se adequarem. Evidentemente, a gente está atrasado, tem muitos municípios atrasados nesse sentido, principalmente os municípios, né, que não têm tanto recurso, né, ainda não tem uma economia muito sólida, né, mas a gente basta a gente andar nesses municípios, né, eu sei disso, né, existem muitos desses municípios que sequer coletam e tratam esgoto, por exemplo. Então, na verdade, a agenda está bastante atrasada, a gente tem muito a caminhar para melhorar isso aí, né. Resíduo sólido, a gente, de lá para cá, desde a legislação, a gente conseguiu resolver um pouquinho a situação, os lixões nas regiões diminuíram, né? Mas, quer dizer, na verdade estão lá ainda os lixões, mas o lixo pelo menos hoje deixa de chegar em alguns desses municípios. Exemplo, né? São Fidélis, Itaperuna, né? E vem sendo, esse lixo tem sido destinado a aterros sanitários. Esperamos, né, que agora com essa legislação sobre esgotamento sanitário, né, a gente também tem avanços aí nos próximos anos no sentido de coletar, tratar esgoto, né, e não a gente simplesmente fazer o que a maioria faz, jogar seu esgoto dentro do rio Itabapuana, vou falar aqui dos principais rios da região, né, jogar o esgoto dentro do rio Itabapuana, rio Muriaé, o rio Pomba, né, e que na verdade vai cair, esses dois aí vão cair dentro do rio Paraíba do Sul. Então a gente tem bastante coisa a ser feita aí no futuro próximo. Mas se for falar em questão de esgoto, nós vamos ficar aqui uma semana. É impressionante você ver o trabalho, por exemplo, da Asflucan hoje, porque o INEA é inerte. Eu não sei se eu tenho implicância com o INEA, não sei. Lá tem bons e grandes profissionais capacitados, mas a minha crítica não é ao servidor público que está lá. Como eu te falava antes do programa, né, quem é da área ambiental é mesmo. A não ser um Salles da vida, né, que você pode falar aí agora. Um ministro que foi investigado pela Polícia Federal por tráfico internacional de madeira, né, ilegal. Abonava lá aquelas guias lá de exportação de madeira, né, alterava aqueles dados.
Foi uma catástrofe, né? Realmente o governo atual, na parte ambiental, é uma catástrofe, né? As escolhas foram muito mal feitas, me parece que realmente foram pessoas colocadas nessas pastas para realmente flexibilizar uma questão que é urgente no nosso país, né? A gente precisa cuidar do meio ambiente. Esse discurso de que foi o discurso adotado por esse governo, né? Vamos sim respeitar o meio ambiente desde que isso não afete o desenvolvimento econômico. A gente está nessa crise ambiental que a gente vive hoje justamente por um desenvolvimento econômico catastrófico, né? Que não respeitou limites, né? Então, na verdade, a gente precisa andar, como a gente falou no início, né, Cláudio? A gente tem que estar de mãos dadas. É o ambiental junto com o social e junto com o econômico. Essa ideia, né, esse discurso de que se não atrapalhar o econômico não é sustentável, né? Você estava falando, a gente falar um pouquinho de sustentabilidade, não é sustentável para a nossa sociedade, né? Então, e esse ministro Salles foi uma catástrofe para a gente, né? Na verdade, foi aquela coisa, aquele primeiro escândalo, né? Vamos passando um boi, passa uma boiada. Na parte cultural também, a questão do IFAM, né? Que recentemente a gente viu aí. Não, vamos tirar esse pessoal do IFAM, porque... Então, muito ruim. E eu não vejo ações concretas desse ministro atual também, Joaquim Leite, né? Em defesa do meio ambiente. Me parece que ele está ali para defender alguns interesses e não realmente brigando pela causa ambiental. Pelo menos eu não observo isso claramente. Há em evidência hoje aí, né, o caso desses dois que desapareceram também na reserva indígena. A coisa não anda muito bem no Brasil ultimamente. Nunca foi lá essa maravilha toda, né? Mas... Me parece que esses dois aí também ultrapassaram uma linha muito perigosa, né? Mas estavam autorizados, tá? Estavam autorizados. Eu quero só digo assim, uma linha perigosa, são pessoas perigosas. A área onde eles foram, onde eles entraram é de extremo risco e de permanente confronto. Né? Os conflitos ali no local onde esse indigenista e também esse jornalista sumiram, ele é permanente. Me parece que vai virar casos icônicos também, como foi o caso da Dorothy, né? Com certeza vai ser aquela Chico Mendes, essas coisas, né? Deram a vida por uma causa, me parece. Bom, estou falando uma coisa aqui que vamos aguardar. Vamos aguardar. Vamos aguardar, né? Mas tem já, para quem não está acompanhando o caso, o município de Atalaia do Norte, onde o indigenista brasileiro Bruno Araújo Pereira e o jornalista britânico, já tem protesto na região lá da onde ele mora, Dom Phillips, desapareceram. Fica localizado no extremo oeste do Amazonas, num lugar remoto de selva amazônica, marcado por conflitos ligados a invasões em terras indígenas, tráfico de drogas, está ali Bolívia, né? Desmatamento e garimpo ilegal. É um barril de pólvora aquilo lá. Mas não justifica. Os estados precisa estar lá, né? Justo. Agora me parece que a Força Nacional foi liberada pelo ministro para acompanhar o caso. Acho muito demorado, não sei. Também achei. Bom, mas já são 9h05 e programa assim com um tema rico como e caro como essa questão de ambiental, sempre passa muito rápido. Eu queria pegar a pergunta do Henrique da Hora, que ele fala sobre essa pegada ecológica, e você desse uma explanada para a gente na questão de sustentabilidade ambiental. O que é, de fato, a prática da sustentabilidade? Ou essa coisa é só mais aquela bonitona que vai lá para aquele papel, ilustre e assina, beleza, mas não vem para a realidade? Então, Cláudio, inicialmente, só para falar que muitas vezes a gente vê, né, sustentabilidade. Quando a gente vê a palavra sustentabilidade,
A gente associa isso a uma baleia pulando nos oceanos, uma floresta, um miquinho pulando de uma árvore para outra. Na verdade, é uma palavra que ela é mais ampla, né? Ela começa a ser utilizada lá por historiadores para falar de civilizações antigas, né? Depois ela entra dentro da ecologia para falar para ser utilizada como sustentabilidade ecossistêmica de um ambiente protegido. E agora, mais recentemente, a gente vem utilizando ela para essas questões ambientais. Então, assim, só para deixar claro que a palavra sustentabilidade ela não se remete diretamente à questão ambiental. Então, é por isso que a gente precisa usar essa... Depois, que tipo de sustentabilidade a gente está falando? É a sustentabilidade da engenharia? É a sustentabilidade do jornalismo? Então, na verdade, é uma palavra mais ampla, né? E, recentemente, há uma certa confusão de se você vai falar de sustentabilidade, parece que é meio ambiente. Não, quando for a sustentabilidade aplicada às ciências ambientais, é a sustentabilidade ambiental, né? E aí o Henrique fez a pergunta dele, ele sabe que eu trabalho com esse conteúdo nas minhas disciplinas lá no SAEG, né? E, na verdade, o que seria a pegada ecológica? A pegada ecológica ela surge também como consequência da Rio Eco 92, que vem essa coisa, né, de opa, precisamos diminuir emissões, aí todo aquele alerta do aquecimento global, aquela coisa toda no final dos anos 80, início da década de 90, né, muito debatido por todos nós, os alertas surgindo, né? E aí, dois pesquisadores, eles, né, o Rees e o Walker-Nagel, eles propõem esse indicador. É como se fosse um indicador de sustentabilidade, sabe, Cláudio? Então, assim, como que a gente sabe se um país está num nível sustentável do ponto de vista ambiental ou insustentável do ponto de vista ambiental? Então, eles criam esse indicador, né, inicialmente apenas para avaliar questões de emissões de carbono, tá? E hoje, aí ele faz uma contabilidade ambiental em cima de emissões de carbono, considerando o que se consome de luz, considerando o que você consome de água, considerando o que você consome de combustível fóssil, faz um somatório de todos esses consumos que você faz, né, que você come na sua alimentação, e pega toda essa contabilidade e gera num único indicador, né? Então é como se fosse um indicador de PIB, por exemplo. PIB é um indicador, mas na verdade você tem várias coisas incidindo para formar esse indicador PIB, né? E é a mesma coisa na pegada ecológica, só que é um indicador de sustentabilidade. Existem algumas dezenas de indicadores de sustentabilidade hoje no mundo que são utilizados, mas o mais frequentemente utilizado e que está mais acoplado a questão da sustentabilidade ambiental é a pegada ecológica. Então, a pegada ecológica ela vem sendo utilizada por países aí do mundo inteiro para avaliar o nível de sustentabilidade de uma sociedade, né? Então, a gente vê, de vez em quando eu assisto a CNN Internacional, eles têm propagandas lá na TV sobre pegada ecológica e tal. Aqui no Brasil, de vez em quando, agora estão surgindo algumas campanhas publicitárias também usando a pegada ecológica. Mas é como se a gente... É um indicador para saber se a gente, estamos bem ou estamos mal no quesito de sustentabilidade ambiental. Mas existem outros indicadores, tá? Mas é mais fácil a conversa sobre a pegada ecológica porque é um indicador utilizado mundialmente. E a partir desse conceito da pegada ecológica, surgem outros conceitos. Aí outros pesquisadores vieram trazendo outros conceitos, né? Então, por exemplo, existe a pegada hídrica, que é focada na questão da sustentabilidade do uso dos recursos hídricos, a pegada elétrica, sustentabilidade do setor energético, sustentabilidade, a pegada alimentar. Então, você tem um conjunto, uma família de pegadas hoje. Além disso, existem outros indicadores de sustentabilidade, que inclusive isso foi um debate, acho que respondendo um pouco da pergunta da Silvana, né, que ela falou da Rio Eco, coisa e tal, né? E a gente fez aqui um apanhado bem rápido, né? Mas um outro indicador importante que vem sido assim, vamos dizer assim, tem um farol alto em cima desse indicador, que seriam os limites planetários. Então eu debato isso com meus alunos nas minhas aulas, né? É um indicador que inclusive foi debate na Rio+20, né? Que muita gente queria que, na verdade, esse indicador dos limites planetários ele fosse utilizado para a gente poder programar as ações futuras, né? E aí houve um debate, não, mas não vamos colocar os limites planetários, não, coisa e tal. Então foi um ponto de divergência, né, dos membros que compunham a mesa lá na Rio+20, em cima de se adotar o indicador dos limites planetários. O indicador dos limites planetários, ele fala o seguinte, olha, por exemplo, existem alguns limites que nós já ultrapassamos, por exemplo, o limite da biodiversidade. Nós já eliminamos, nos últimos 200 anos, 1/3 das espécies que vivem no planeta.
Parece que nós somos deuses, né? Pra gente ter a autoridade de levar uma espécie à extinção, me parece que a gente... Deuses ou demônios. Ou isso, né? Porque é muita autoridade, né? Pra Não, você não destruir... merece mais viver no planeta Terra, você vai ser extinto. Que é isso, né? Olha só o jeito que a gente está se desenvolvendo. Não me parece coerente, né? É só na restrição da pandemia com o período lockdown, aquela coisa toda, começamos a ver aí o surgimento de espécies que estavam não extintas, mas desaparecidas. Sim. Você não conseguia ver mais algumas espécies, e aí teve casos no mundo todo, né? Sim, verdade. De aparecimento, né? Não surgiu do nada, mas, quer dizer, a força da natureza é gigante. Verdade. Mas a maldade do homem parece, né? Exatamente. Aí, só para concluir a pergunta do professor Henrique, né? Então, a pegada ecológica é um indicador de sustentabilidade e, vamos dizer assim, ele equaliza, né? Então, quando se fala, opa, a sua pegada ecológica é de tanto, eu falei, ih, caramba. E no final ele te dá uma contabilidade assim, opa, se você manter a sua pegada, você precisa de 1,7 planetas Terra. Então, esse é um indicador de que a sua pegada não é sustentável. O ideal é que a sua pegada seja menor do que um planeta Terra, que aí você está dentro de um limite sustentável. Bom, meu caro professor, ficou faltando, se for levantar aqui, fazer um programa de mais uma semana. Quer dizer, uma semana de programa, mas a gente poderia falar de muitos outros assuntos, sobre a conscientização do consumidor, a conscientização de algumas indústrias, por exemplo, essas de produtos de beleza, não vou nem citar nome, mas que utilizam muito matéria-prima da floresta amazônica, né, da flora nossa, né? Então, assim, eles têm hoje, pelo menos no que se apresenta aí em campanhas publicitárias, a conscientização de preservação ambiental, que é, na verdade, o básico, né, da vida, da sobrevivência da própria empresa de cosméticos, por exemplo, como tantas outras. E tem, mas o que eu acho mais bacana disso tudo, você falou sobre saneamento básico, que aí também era outro programa, as pessoas me parece que estão um pouco mais conscientes, ainda muito longe do ideal, do que é saneamento básico. Saneamento básico não é mais aquela obra que fica embaixo da terra e não dá voto, né, como era antigamente. E que você fazia, o prefeito fazia, o governo fazia, de uma forma geral, quando fazia, e aí não dava resultado nenhum nas urnas. Então para. Uhum. A política brasileira é desse jeito. Fez a obra, deu resultado, beleza. Não deu, a gente troca. Vamos mudar. Asfalta. Bota asfalto em tudo, e aí causa aquela impermeabilização, e aquela coisa vai. Mas o asfalto dá voto, porque aí acaba a poeira, enfim. Outro dia estava asfaltando uma rua lá no Rio, não sei se é em Santa Cruz, a comunidade gritou, pelo amor de Deus, calma aí, nossa rua já tem paralelepípedo, não mexe nessa. Eu tenho maior preocupação com a minha rua aqui onde eu moro, que ela é de paralelo. Se asfaltar, amigo, vira... Vai impermeabilizando o solo, né? É verdade. Tomara que eles tenham consciência disso. Cláudio, a gente desenvolveu um estudo agora recentemente, está para ser divulgado agora, e a gente fez, você sabe que o nosso município aqui, ele recebe muito dinheiro dos royalties do petróleo. Recebia, sim, né? Voltou agora a melhorar, né? E a gente fez assim, tentou traçar algumas correlações de indicadores de saneamento com recebimento de royalties de petróleo nos municípios do estado do Rio de Janeiro. E aí a gente pegou vários municípios e Campos estava no meio. Conclusão do trabalho, lá no fim do trabalho está lá a conclusão. Não há relação entre receber royalties de petróleo e indicadores de saneamento básico. Então eu não sei onde que esse dinheiro do petróleo está sendo utilizado, mas é certeza folha de pagamento que não está sendo utilizado para resolver o problema de saneamento básico. 75% ainda este ano são permitidos pelo acordo feito entre o Vladimir e a Justiça, o TAG, termo de ajuste de gestão. 75% este ano que vem 50%, e a partir de 2024 zero para a utilização dos royalties em folha de pagamento.
Bom. Vamos torcer para que seja realmente tempo suficiente para a prefeitura encontrar um substituto para essa arrecadação aí e não parar tudo também, porque não adianta ter o dinheiro, né, e não pagar os servidores e não fazer obra e não, né? Indo para a folha de pagamento acaba virando também distribuição de renda, né? Não teria problema, mas a gente tem muitas demandas. Mas a lei né? não permite, é isso aí que eu tô falando. Nós temos muitas demandas. Muitas demandas. Então, bora encontrar uma solução. 9h16, meu querido Milton Hertal, engenheiro agrônomo e professor de engenharia da sustentabilidade ambiental no IFE Guarulhos, muito obrigado pela sua visita, pela sua presença, muito obrigado pela sua entrevista. Um bom final de semana. Nos veremos lá no show do Zé Ramalho. Eu quero ir, eu vou. Se Deus quiser. Obrigado pelo convite, obrigado pela receptividade de vocês aqui, Cláudio. Foi muito bacana poder conversar com vocês aqui e, né, falar sobre o Projeto Capivara, né, das ações do Projeto Capivara, e convidar quem quiser participar conosco das ações, quem quiser se filiar ao projeto e estar com a gente nas ações, tá? Que o projeto está aberto à participação de todos. Valeu, amigo. Um abraço ao Kleber, extensivo aí a todos que você registrou aqui. E ao nosso querido professor Henrique também, está sempre atento, sempre acompanhando a gente, a todos que nos acompanharam. Um abraço, Henrique. Henrique é fera, e é o Kleber também. O Kleber está lá acompanhando. Bom, são 9h17, seguimos em frente com mais música a partir de agora, muita informação também, e a partir de segunda-feira de volta com o Folha no Ar. Fica ligado aí na Folha, continue ligado aí conosco no oferecimento de Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional com a qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar, 80 anos de tradição, e agora Plínio Bacelar Vacina.